estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes o professor Paulo Cunha Bueno, que está conosco sempre aqui para trazer informações, explicar um pouco melhor a nossa legislação penal. Ele que é advogado criminalista e também professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Tudo bem, doutor Paulo? Seja bem-vindo aqui mais uma vez à Rádio Bandeirantes. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Cláudio. Bom dia aos ouvintes da Band. Olha, perseguir virou crime no Brasil desde o ano passado, para quem não sabe, né? É um novo dispositivo que está aí para punir quem persegue pelo meio físico ou digital. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado aí na semana passada, mostra que nós temos 3 casos do stalking, que é como é definido esse crime, é um termo em inglês mesmo, mas que for traduzido, nós vamos ter a tradução para perseguição, registrados por hora no Brasil no ano passado. E o Dr. Paulo vai explicar para a gente o que é esse crime, como ele se configura, como que as pessoas podem denunciar esse tipo de prática se estiverem enquadradas aí como vítimas nessa modalidade, né, Dr. Paulo? Perfeito. Olha, o stalking ele já veio em bom momento para a nossa legislação. Quer dizer, aliás, eu diria até que demorou, né? Veio uma lei que foi sancionada pelo presidente Bolsonaro em abril de 21. E logo na sequência ele sancionou uma outra lei, também muito importante, até complementar, que é o crime de violência psicológica contra a mulher. O stalking ele é interessante porque o primeiro episódio de stalking, o primeiro país a desenvolver uma legislação em relação à perseguição foi a Dinamarca, já na década de 30. Porém, na legislação mundial, ganhou corpo a partir da década de 90 por um episódio lamentável que foi o assassinato da atriz Rebecca Schaeffer. Era uma atriz muito jovem que, com 21 anos, passou a ser perseguida doentiamente por um fã. Ela foi perseguida por esse fã durante 3 anos, que ia ao trabalho dela, enviava centenas de cartas, presentes, pedidos de casamento, ia à residência dela, até que num dado momento ele acabou matando a moça na porta da casa dela com um tiro no peito, na Califórnia. E o estado da Califórnia, diante disso, se mobilizou legislativamente para efetivamente criar uma legislação impedindo, criminalizando o stalker, ou seja, criando um crime obstáculo que teria possivelmente evitado a morte da jovem. A partir daí, essa ideia, essa percepção do stalking como ilícito penal se espraiou na legislação. Hoje, 50 estados americanos têm a previsão desse delito. E no Brasil já veio um pouquinho mais tarde, mas acho que muito impulsionado por esses atos que vêm sendo praticados nas mídias digitais, o chamado cyberstalking. O nosso Código Penal estabeleceu ali o artigo 147A, com uma receita bem ampla, uma descrição bastante ampla, onde você pune qualquer ato de perseguição, ou seja, por qualquer meio, tanto o meio físico quanto o meio cibernético. E hoje a gente sabe que o meio cibernético facilitou muito o stalking, né? O que é importante para o nosso ouvinte entender? O stalking é aquela perseguição reiterada, habitual e abusiva, aquela que de alguma forma traz uma ameaça à integridade física ou psicológica da vítima, cerceia a sua liberdade de ir e vir, por exemplo, ao ponto de uma vítima que é vítima de perseguição não querer sair de casa, mudar os seus itinerários diários, mudar os locais onde ela frequenta, tipo academia de ginástica, médico, etc., ao ponto de fato, invadir a esfera de privacidade e de liberdade da pessoa, que passa a vivenciar um sentimento de angústia, um sentimento de isolamento, uma ansiedade permanente na medida em que não sabe em que momento vai ser abordada novamente pelo perseguidor. Mas é importante que a gente tenha a percepção da latitude disso, né? O stalking, para se elevar a uma condição de crime, não pode, evidentemente, considerar pequenos atos de insistência. Por exemplo, o indivíduo que tem interesse em uma determinada mulher se vê rejeitado e insiste lá um pouco, manda flores, enfim, uma coisa absolutamente razoável, lícita e trivial que faz parte da cultura popular. O stalking ele vai muitos degraus adiante, né? É uma coisa efetivamente grave, insistente e habitual. Se bem, né, professor? Muito bom dia, muito bem-vindo ao nosso programa Cláudio. mais uma vez.
Se bem que há países como os Estados Unidos que mandar flores virou assédio sexual, né? Meu Deus do céu, esse mundo está ficando muito chato. Mas eu estava ouvindo a sua descrição, sua explicação sobre esse crime de stalking. Olha, se alguns políticos têm sido alvos do Alexandre de Moraes ouvisse essa explanação, certamente eu denunciaria por stalking, ou não cabe. Ou seja, não caberiam, por exemplo, decisões judiciais, né? Uma sequência de decisões judiciais prejudicando uma determinada pessoa ou afetando uma determinada pessoa. Decisões judiciais também podem ser enquadradas nessa descrição do crime de stalking, professor? Olha, infelizmente não, mas do jeito que caminha a humanidade, tô achando que é capaz da gente ter que sancionar uma nova lei criando o stalking jurídico, né? Efetivamente, o que nós temos por enquanto é só abuso de autoridade, mas que ainda não ganhou, é uma legislação que infelizmente ainda não houve a aderência que deveria ter tido até então. Agora, professor, a gente assiste aqui no Brasil uma situação, esse crime, há exemplos como esse que o senhor citou, da atriz lá dos Estados Unidos, né, covardemente assassinada pelo seu perseguidor. No Brasil, há estatísticas, há números que indiquem que essa situação aqui é grave e merece a atenção maior das autoridades, porque assim, antes da punição, a punição de eventual crime cometido pelo perseguidor, né, como foi o caso do assassinato da atriz, o ideal é se proteger a vítima do stalking em andamento, né, para que não se registrem desfechos trágicos, né? No Brasil, há números sobre isso? Qual a situação no Brasil? Tem algum dado que a gente possa levar em conta nessa discussão aqui no nosso país? Olha, Cláudio, a lei é muito recente, né? Ela tem 1 ano e 2 meses praticamente. Então nós não temos formada ainda uma estatística consistente, dado que os processos em regra na justiça, você sabe bem, eles acabam se alongando. O que nós temos aqui em termos de estatística que eu não gosto muito de falar são registros de boletins de ocorrência. Realmente, depois da lei, você passou a ter uma série de registros, tanto de boletins de ocorrência presenciais quanto eletrônicos, né? As vítimas, já fica aqui a orientação, você pode fazer o boletim tanto na delegacia quanto nos portais das secretarias de segurança. Porém, registro de boletim de ocorrência é um ato unilateral, quer dizer, você não tem ali uma avaliação mais minudente se de fato se trata de uma questão de stalking ou de um mero desconforto da vítima, como eu coloquei aqui para vocês, né? Um simples gracejo ou uma insistência não chega a ser de fato uma perseguição. Então, acho que a gente vai ter que aguardar um pouquinho mais de tempo para que se consolide alguma jurisprudência consistente, reconhecendo com condenações e que permitam a gente formar uma fotografia precisa do que de fato nós temos em termos de stalking no Brasil. Eu imagino que realmente a gente vai ter uma estatística não muito agradável, tá? Seguindo aí a linha de outros países que criminalizaram o stalking, em poucos anos você via que era de fato uma prática bastante insistente, né? Bastante recorrente. E como você bem colocou, o stalking ele vem numa perspectiva daquilo que a doutrina criminal chama de crime obstáculo, ou seja, aquele crime, aquela conduta que é punida criminalmente no intuito de se evitar uma mais grave. Uma ouvinte aqui que está pedindo para não ser identificada, ela pergunta como denunciar isso. A vítima tem que ir para a delegacia, precisa procurar um advogado. Qual é o caminho para se denunciar essa prática, hein? Esse crime, né? Olha, você tem, como eu acabei de falar, você tem 2 caminhos. Você pode ir à delegacia presencialmente ou você pode registrar o boletim de ocorrência nos portais das secretarias de segurança pública. O que eu recomendo, veja, como qualquer denúncia de crime, e o stalking mais ainda, é necessário, é interessante que a vítima produza algumas provas preliminarmente, né? Porque senão você vai à delegacia, olha, o fulano está me perseguindo.
E aí você vai desaguar naquela situação da palavra da vítima contra a do investigado. Então, no caso de cyberstalking, faça o print screen, se for por WhatsApp ou outro aplicativo de comunicação, faça sempre a fotografia das telas, procure angariar o maior número possível de testemunhos, enfim, de elementos que permitam comprovar. E veja, a pedra de toque do stalking é a habitualidade. Não é o fulano que mandou flores uma vez ou que um dia foi atrás da pessoa no trabalho, não. É uma reiteração de condutas por variados meios ou por repetição dos mesmos meios. É uma perseguição, né? É uma perseguição, é essa a ideia. Não é o seguir, é perseguir. Não é simplesmente entrar na página do Facebook ou do Instagram da pessoa. Não, é usar o aplicativo para causar o desconforto, para invadir a esfera de privacidade da pessoa de uma forma inadequada. Agora, professor, eu estou recebendo aqui uma mensagem dizendo que, além de fazer o print screen de mensagens, né, que as pessoas recebem, certamente deve haver um enorme número de vítimas desse tipo de crime através de mensagens que recebe do WhatsApp, etc. e tal. Enfim, o que a pessoa está falando aqui é o seguinte, que além do print screen é necessário, o ideal seria fazer uma ata notarial desses print screen. Como é que isso funciona? Quer dizer, a pessoa vai lá, vai fotografando cada uma dessas mensagens que são provas da perseguição, e aí como é que é essa história de ata notarial? Isso aí já é um tópico além, tá? Esse realmente é o melhor dos mundos. Por quê? A ata notarial, o indivíduo tem que pegar o seu telefone, ir até um cartório de notas, abrir na presença do tabelião, ele vai registrar uma ata que tem fé pública de que aquela conversa de fato existiu. Isso se dá como forma de, evidentemente, você prevenir eventuais falsidades, falsificações, enfim, não juntar simplesmente um print de tela que poderia ser facilmente adulterado. Se a vítima tiver esse nível de sofisticação, de cautela, tanto melhor. Com certeza você torna a prova mais segura. Se a pessoa for assessorada de um advogado, certamente ele vai exigir isso. E tem muitas mensagens aqui falando sobre dúvidas, né? Já que o senhor está falando sobre o assunto aí, né? Outra ouvinte, eu não vou falar o nome dela também, diz que o ex-marido da irmã se veste de mendigo e fica na porta do trabalho vigiando. Nossa! São dúvidas, né, que as pessoas estão trazendo aí a partir da nossa conversa aqui sobre essa nova modalidade, né? Aliás, essa é uma questão, o Pedro, você fez muito bem em trazer essa, porque é uma dúvida mesmo. O companheiro, o marido, ou a mulher e tal, a companheira, podem ser também enquadradas por crime de stalking. Aí me parece ser o caso que o Pedro nos trouxe. Isso. De um marido enciumado que se fantasia. Que é bem real, né, Cláudio? Vamos falar a verdade. Enfim, há outras formas também, né? Uhum. Fica perseguindo, fica seguindo a mulher ou o marido, né, quando sai do trabalho, na hora do almoço, ou quando sai enfim, no fim da jornada. O cônjuge pode ser enquadrado no crime de stalking, professor? Pode perfeitamente. Aliás, se a gente for ver as estatísticas dos outros países, a grande recorrência, a grande incidência se dá justamente nas relações amorosas, geralmente rompidas, né, nas relações domésticas. No caso do Brasil, quando se configura nesse cenário, você inclusive ingressa no perfil da Lei Maria da Penha, que vai permitir aí uma série de providências excepcionais como medida protetiva, enfim. Mas o grande cenário mais recorrente se dá de fato nesse perfil de relacionamento. E é justamente, veja, esse caso que o Pedro traz aqui, deixando de lado o aspecto pitoresco aí do disfarçar de mendigo, etc., mas ele é muito sintomático do que mobiliza, da característica criminológica do perseguidor, que é de fato um desvio psicológico, ainda que transitório, não patológico, mas enfim, um estado psicológico que o leva de fato a essa conduta habitual, persecutória e completamente inadequada. Professor Paulo Cunha Bueno, professor das Ciências Criminais, aí, advogado criminalista, participou mais uma vez aqui conosco do Jornal da Bandeirantes, gente. Até uma próxima oportunidade, professor. Obrigado pela presença aqui no nosso estúdio mais uma vez. Obrigado, Pedro. Obrigado, Cláudio. Aos ouvintes da Band, até a próxima. Abraço, professor. Abraço.